Corey Thompson. This is my first time at LariaCon, first time in Portugal, and it's an amazing convention. Cara, a LariaCon é um marco para mim na minha vida aqui para Portugal, porque eu conheci muita gente legal, conheci desenvolvedores de conteúdo, conheci designers dos jogos que eu tanto gosto. As pessoas voltam porque são bem recebidas, e são bem recebidas não é só pela organização, não é só pelo hotel, também são recebidas pelos outros frequentadores da LariaCon. Nós em Portugal sabemos receber bem, isso é uma evidência, toda a gente fala disso. O que é que eu quero dizer? É uma grande honra receber o meu Mipo de Prata, porque ao longo destes quase 20 anos que estes senhores organizam esta convenção, eu não faltei uma única vez. Olha, eu comecei a jogar quando era miúda, eu jogava muito com a minha avó principalmente, e com os meus pais também em casa, mas jogava muito Claton de Arte, que eu chamava o Dr. X, Galeão Fantasma, e já não me lembro, mas eu jogava muito quando era miúda. Eu comecei com os que nós chamamos os party games. Na altura comecei com jogos como o Sushi Go, comecei ali com uns Ticket to Ride, talvez, com grupos maiores, em que eram jogos rápidos e divertidos, e depois fui entrando nos jogos mais complexos. I've been playing board games most of my life since the 1970s and started actually working within the industry probably in the mid-2000s. I feel like in board games there was a period of time where we were innovating new mechanisms and everything was brand new, shiny, inventing deck building, inventing all these really cool mechanisms. And now we're in more of an age of hybridization where the new exciting games are taking full advantage of the mechanisms that we already created, mixing them together and finding unique ways to combine them. So that's the excitement I'm seeing nowadays. Yeah, so we were just talking about Senate, which came out of a religious background. You have Mancala, which they call a harvest game. So you had a lot of, you've been harvesting all day. You've got a lot of wheat or whatever you harvest, and they would literally dig a bunch of holes in the ground and put a bunch of, pieces of wheat or whatever they were using, kernels of corn, and they would play a game. It was something to do while you're, after a long day of work. But what's interesting to me, and I think it was really well done, so for many years the Olympics, they were trying to get chess into the Olympics as a competitive sport. And it went on for quite a while, but about, 15 years ago, the Olympic Committee finally said, chess is a mind sport and Olympics is physical sports. I think that's a very good definition, is that, when you're a swimmer, it's about the physicality of being a great swimmer or, pole jumper or runner or whatever it is. But mind sports are not physical sports. So they are sport, but they're a different kind of sport. And I think a lot of games from the ancient time were sport. It was entertainment. It was something to do in the evening. And as I said, in 600 AD is this first representation of two courtiers playing chess in a manuscript. There's an actual picture. That's the first picture that I'm aware of that anybody playing chess, 600 AD in a Persian manuscript. But so obviously if they're playing it in a manuscript, it must have been around for some period of time before that, but we don't know when. Yeah. Epá, mais uma pergunta muito difícil. Um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro é... É uma atividade onde exercemos a nossa capacidade mental para tentar ser melhor que o próximo, sem ser destrutivo. Então, basicamente, um jogo de tabuleiro é um componente de peças que nós utilizamos para, de forma social, aproximarmos uns aos outros e divertirmos com esta junção e com este conhecimento, utilizando umas pequenas peças para desenvolver a comunicação entre estas pessoas, o conhecimento e a diversão. Acho que acima de tudo é isso. Isto é uma pergunta difícil, mas eu se calhar vou para as definições mais clássicas que elas ajudam. Então o jogo é um sistema que gera experiências. Então o que eu diria é, nós como espécie imensamente criativa e curiosa, porque se não tivéssemos esta dimensão não teríamos sobrevivido, não nos teríamos adaptado ao mundo, ao ambiente adverso. Nós gostamos de desafios por natureza. O que não quer dizer que seja um desafio competitivo de conquistar o outro ou dominar, mas é mais de superar uma dificuldade ou de encontrar uma solução. E eu diria que um jogo é
o nosso modo de treino para mantermos este ímpeto natural de resolver problemas e de, ao mesmo tempo que resolvemos problemas, descobrimos também coisas novas e aprendemos. Porque muitas vezes nós jogamos também o jogo não só para resolver o problema, mas para experimentar o que é que acontece se eu fizesse isto. E isto relaciona-se com a nossa imaginação e a nossa capacidade de reagir a um ambiente que pode ser adverso, pode ser surpreendente, e nós nos jogos conseguimos fazer isto num modo mais curto, num ambiente mais controlado, de uma forma mais direcionada para este objetivo de resolver e descobrir e encontrar e respeitar a nossa natureza de criatividade, de resolução de problemas e muitas vezes até de forma colaborativa também, porque nós gostamos de socializar como animais sociais neste incentivo a superar o mundo, não é? E a superar-nos a nós mesmos. Não sei se isto faz algum sentido, mas pronto. Estava a pensar enquanto falava. The term I were going to use is the black box. And so, let me put it into a game term, but it's true. If you're simulating anything and there's a computer and you say, I'm making this decision and it succeeds or fails, you usually do not know why did it succeed or fail. You know, even if you had all the advantage, you go, wait, I did this right, I did this right, I did this right, it didn't work. So the black box hides your failure unless you can go into the code and say, like, why did this not work? An analog game, it's all visual. And so I used to work with technologists and people, so they would say, here's this new technology, and you work with it analog. But the reason you're doing it analog is the following. There are three things that a computer game brings to the table. It has graphics, and of course they spend a ton of money these days on graphics, right? Tons of money. You have the interface. How do I interface with the black box, right? Is it a pull-down menu? Is it a clicking thing? Is it using my eye? I mean, whatever the method is of interface. And then there's what's in the black box, right? But you don't see that so much, but it's there. So those are the three pieces of a computer game or a manual game. But when you're trying to develop rapid and to change code, even in today's world, is not that fast. Now, AI may speed that up some, but that hasn't been the case until very recently. So the analog game says we play it out. I have a physical thing, so it's physical. So the interface is I pick it up and I move it around. My interface is my hand and my eye. Very cheap, right? The graphics is the actual board and pieces. Also very cheap. And if I want to change the simulation based on the conversation, I do it in 10 minutes. I don't have to change code. So the analog game is, believe it or not, even though it's not computerized, it's far more rapid than changing code. Now, in the AI world, that may change, to be fair. But even if you have the AI change the code, you have to test the code, so that even takes time. You don't know if the AI did it right just because you told it. My son has shown me, you tell it and it writes code, you go, wait, that's not, you debug it. Well, I still have to debug it. And so again, AI is still slower than analog in many applications. Eu estudei ciência política e especificamente eu estava a fazer análise de dados em ciência militar. E eu estava a fazer, durante 8 anos, um doutoramento a analisar estratégias militares e, entretanto, eu trabalhava para o Ministério da Defesa no Reino Unido a criar jogos de guerra e simulações. Eventualmente, a minha vida toda eu sempre também criei jogos para mim próprio e para os meus amigos como hobby e eu decidi que essa parte da minha vida era a que me fazia verdadeiramente feliz e que eu preferia seguir isso como carreira do que a vida académica. Então, eventualmente, no 8º ano do doutoramento, decidi que isso é que eu ia fazer, voltei para Portugal e agora estou-me a dedicar a isto full time para tornar a Goose Game Studio um sucesso. Quem sabe? Qual é o jogo? O Kalimala. Checkmate. Mas o homem só fez esses dois? Checkmate. Checkmate. Muitas hipóteses, não é? 3, 2, 1, 0. Ok, um jogo que mudou a minha vida não é necessariamente o jogo que eu possa dizer que eu hoje gosto mais, mas foi aquele jogo que fez a grande diferença no meu sentimento em relação aos jogos de tabuleiro, e esse jogo foi o Ticket to Ride Europa. Porquê?
porque foi o jogo que eu pus os meus pais a jogar. E é o jogo que provavelmente mais vezes passou pela nossa mesa e que abriu todo este mundo dos jogos de tabuleiro modernos para a minha família, e isso permitiu criar novamente o sentido de acabamos de jantar, vamos nos sentar todos, 3 gerações à mesa, avós, pais e netos, todos a jogar o mesmo jogo por várias horas, e esse jogo nunca fui capaz de me desfazer dele, embora já não o jogue tantas vezes assim, porque entretanto depois os meus próprios pais começaram a jogar outras coisas, porque esse jogo representa uma mudança de filosofia na nossa família e portanto isso teve um impacto tremendo. O jogo de tabuleiro para mim é até difícil falar, me emociona um pouco, porque é uma ferramenta muito importante. Meu pai, ele envelheceu um pouco mal, só trabalhava, não teve muito tempo de lazer. E com jogos eu fui apresentando para ele com mesmo mais idade, foi se aproximando de mim ali, foi jogando jogos de tabuleiro. E isso foi muito bom para juntar, tirar ele, apresentar uma coisa nova e também para a saúde mental dele, né? Então isso ajudou ele com a memória, ajudou ele a ter uma mente mais ativa. Então realmente é uma coisa que, como eu falei, eu tenho muito carinho pelos jogos por conta disso, porque eles me trazem momentos incríveis que eu espero que eu consiga jogar por muitos anos, e os próprios jogos eu sei que eles me ajudam a manter minha cabeça ativa e me ajudam a envelhecer melhor. Bueno, pues Perro Loco nace hace 6 años. El motivo principal es que realmente yo llevaba tiempo experimentando en la creación de juegos de mesa, había publicado con otras editoriales y nació como un apetito insaciable de tratar de llevar a cabo o de por lo menos de no arrepentirme de no haberlo hecho. Comenzamos Perro Loco lanzando un Kickstarter de un juego Print and Play, pedíamos €1 por el primer juego, era un juego de cartas, se llamaba Dirty Fridge, frigorífico sucio, juego de cartas y tal. Desde Perro Loco tomamos mucha influencia dentro del juego. Es una editorial que partimos con muy pocos medios económicos, hemos crecido mucho durante los años, pero de alguna manera no podíamos permitirnos lanzar un juego del cual no estuviéramos 100% seguros o el cual no habíamos explorado todas las vías. En el caso de Orlog, el reloj astronómico de Praga, el prototipo venía también con otra temática y después se trabajó y se modificó mucho para que la propia mecánica encajara dentro de la temática del reloj de Praga. A día de hoy, si juegas a Orlog, el reloj prácticamente funciona como el reloj real. O que é um jogo de tabuleiros? Uau! O jogo de tabuleiro é um mecanismo de socialização entre pessoas, onde você aproveita para se divertir enquanto conhece novos mundos, novas pessoas, novas histórias. Um jogo de tabuleiro, eu acho que a melhor maneira é mostrar mesmo, em vez de falar, não é? Porque o jogo de tabuleiro é quase a sua própria linguagem. Nós metemos qualquer coisa na mesa, explicamos, estão ali umas pecinhas a mexer e eu acho que o extraterrestre vai perceber, isto é uma coisa para brincar. Então este ano voltei para, não só com o canal, mas principalmente para fazer atividades na parte da Leiria Kids. Ao contrário dos outros anos onde fazia oficinas de 1 hora, sensivelmente, temos uma oficina de 1 hora, mas também tenho uma oficina que vai ser durante 2 dias e um terceiro dia para exposição. Portanto, pais e filhos, continua a ser para crianças, mas a ideia é também ser familiar e que pais e filhos construam a sua própria capa, reconstruam, que peguem num jogo que gostem muito e façam a reconstrução de uma capa de um jogo de tabuleiro para depois fazermos uma linda exposição. A nível de criatividade dos jogos, eu acho mesmo difícil e extraordinário quem consegue desenvolver e dou os parabéns especialmente aos nossos criadores portugueses, e há vários e há muito bons que conseguem fazê-lo. É assim, eu acredito que por trás de um jogo haja muita pesquisa e muito trabalho, não só em relação ao tema, mas também em relação às mecânicas. E apesar de haver já muitas mecânicas, muitos jogos com mecânicas semelhantes no mercado, a verdade é que cada jogo acaba por ser diferente, porque é implementada de uma maneira ou de outra. Isto acontece de uma forma diferente de outros jogos semelhantes.
o que acaba por, a mim parece-me sempre que há sempre espaço para jogos que parecem que são iguais, mas que não são, há sempre ali diferenças, e realmente as pessoas que conseguem criar esses jogos são pessoas mesmo muito criativas e que realmente têm também muito conhecimento do mundo dos jogos de tabuleiros. É tão vasto aquilo que pode ser invocado num jogo, todas as áreas, que é preciso ter mundo, ter conhecimentos, ter experiência, saber de tudo e mais alguma coisa. E quanto maior for esta capacidade, mais fácil depois vai ser encontrar exemplos ao do mundo real, porque depois é uma questão de transposição de processos de um lado para o outro. Mas acima de tudo é ter conteúdo, porque se não houver conteúdo, do vazio não sai nada. E é preciso ter uma base grande, portanto, experiência, conhecimento adquirido academicamente, não academicamente, todas as vias possíveis e mais algumas. Normalmente quem tem muita cultura geral ajuda imensamente para poder criar um jogo, mas também tal como todas as outras competências, porque não é só ter cultura geral e ser um repositório de conteúdo, mas é, por exemplo, também perceber como é que as pessoas comunicam entre si, como é que elas reagem perante situações. Portanto, todas as dimensões do conhecimento, desde a psicologia à sociologia, são imensamente importantes depois para incluir também num jogo. O jogo acaba por ser uma ferramenta de junção social. É muito aquilo que nós tentamos trazer, que é o jogo serve para juntar pessoas para falar, para se olharem nos olhos, para comunicarem cara a cara e aumentar a nossa tolerância. De repente, em frente a um jogo, nós podemos nos sentar com uma pessoa de qualquer género, de qualquer tipo, de qualquer religião, seja do que for, e nós conseguimos que as pessoas estejam a comunicar, a falar e baixem a guarda face a preconceitos. E isso é brutal. Os jogos fazem isso de uma maneira fantástica e nós podemos usá-lo. Já para não falar que em situações em que tudo é digitalizado, estamos cada vez mais dependentes do digital e de repente acontece um apagão, ficamos todos sem saber o que fazer e acendes uma vela ou uma lanterna e vais buscar um jogo e de repente passas uma noite espetacular quando está toda a gente a desesperar. Nós tivemos essa situação de malta, quando houve o apagão, mandarem fotografias, tiraram a fotografia, depois mandaram quando conseguiram, mandar fotografias uns aos outros a dizer aqui joga-se terraforming, aqui joga-se não sei o quê, aqui joga-se não sei o que mais. E de repente vês malta a jogar jogos complexos no meio de um apagão e é espetacular. E a malta sente necessidade de partilhar isso, estamos bem no meio do apagão, estamos a jogar um jogo, está tudo tranquilo. É espetacular. Esta leiria quando foi, são todas especiais, mas esta foi um pouco mais, porque por momentos ficou a dúvida se será que iríamos fazer ou não. Porque as marcas são ainda muito grandes do desastre que varreu esta região toda e ainda se nota danos por todo lado, mas são mínimos comparado com o que foi. Portanto, a maior parte dos telhados estavam destruídos aqui em toda esta zona e noutra, e nós estávamos com receio de não ser possível. O que nós temos que sublinhar neste caso em particular foi o trabalho do hotel. O hotel deu-nos a segurança e a confiança de que o evento iria acontecer. Eles fizeram um trabalho excepcional e isso é mais ou menos evidente a quem vem aqui. É o facto de ser já um dado adquirido e reconhecido que estes jogos, quando construídos especificamente, quando digo estes jogos, os jogos de simulação, os serious games, quando construídos para uma área específica, eles ajudam estas instituições e as pessoas a tomarem melhores decisões e a responderem melhor. E com toda esta situação que nós vimos, destas catástrofes e muitas outras, até situações de decisão tomada decisão estratégica, até para o futuro do país, melhorariam muito e nós teríamos melhores soluções se pudéssemos ter estes sistemas de apoio. Nós até enquadramos isto como sistemas de apoio à tomada de decisão, em que se pudéssemos treinar e experimentar e de facto simular bem antes, as decisões podiam ser muito melhores e quando chega o momento então de ir para a ação e responder, as respostas também seriam melhores, mais rápidas, mais focadas e menos incertas. Portanto, se nós pudermos treinar, preparar-nos, precaver-nos, planear, de certeza que é melhor e os jogos ajudam a fazer isso. Está mais do que provado há muito tempo, mas ainda há um grande desconhecimento sobre esta área e sobre o verdadeiro potencial de os aplicar, que tem sempre algum investimento, mas o retorno é imensamente grande.
Então, o que é que pode ser um jogo de tabuleiro? Há 2 ou 3 coisas que me vêm à cabeça. Primeiro é um mundo alternativo. Esse mundo é definido por um conjunto de regras. E os jogadores vão simular que estão à volta, nesse mundo a jogar com essas regras, não é? Usar essas regras para ser o mais eficientes e melhores possíveis dentro daquele ambiente, daquele mundo e daquele contexto. Pronto.